Boa tarde, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Aline Gomes, eu sou professora, minha formação básica é em administração, tenho um doutorado em desenvolvimento regional e urbano, e hoje, nesse curso de extensão, eu vou falar um pouco para vocês sobre publicação de artigo científico. Então, eu vou trazer todo o processo de como pensar uma temática. Então, eu vou comentar como desenvolver o projeto de pesquisa, em seguida, como transformar o projeto de pesquisa em artigo até a chegada da publicação. Vou comentar também sobre alguns cadastros que são necessários. Esse curso ele foi desenvolvido e foi pensado para atender a uma necessidade do curso de licenciatura em letras da Uninter, pela qual eu sou aluna, e ele corresponde ao estágio curricular obrigatório. Então, o meu estágio ele vai ser desenvolvido através desse curso de extensão. Então, o curso de extensão ele vai acontecer em algumas aulas, todas hospedadas no meu canal do YouTube, que inclusive vocês podem ver outros conteúdos ligados à área do estudo, de carreira, de administração. Então, eu peço que vocês me acompanhem e então a gente pode fazer as discussões, né? Eu vou responder também a todas as questões que tenham no chat para que a gente tenha essa interação. Então, vou colocar aqui agora para vocês os slides, vai diminuir um pouco aqui a minha câmera, mas vocês vão continuar me vendo e a gente vai continuar aí conhecendo e percorrendo os conteúdos por esse mundo, por esse conteúdo tão fantástico que é a publicação, né? Pela necessidade que a gente possui, né, da nossa carreira. Então, uma publicação, ela é importante para quem está, por exemplo, tentando um concurso público de nível superior. Então, muitas publicações, elas podem computar na prova de títulos, né? Para quem trabalha na área acadêmica, então é importante para que possa ingressar, por exemplo, com a publicação em processos para melhoria da carreira, como processos de promoção, de progressão. Então, a publicação, ela melhora o seu currículo. Para quem atua principalmente nessa área acadêmica, a publicação, ela é muito importante para a nossa vida profissional. E para quem está no mercado de trabalho, eu sei que também muitas empresas valorizam a pesquisa, né? Principalmente quando é uma pesquisa que vem trazer benefícios para a instituição ou para um grupo específico. Além disso, a gente pode desenvolver pesquisas para grupos, para comunidades, pesquisas que envolvem o social, né, pesquisas que vêm tratar a melhoria de uma determinada comunidade ou um grupo, ou pesquisas que venham a descobrir a solução de um determinado tipo de problema. Então, em todas as áreas, a pesquisa ela está inserida. Então, esse curso de extensão, ele é para qualquer tipo de estudante de graduação ou de pós-graduação que tenha interesse em publicar artigos científicos em periódicos nacionais ou internacionais. E os periódicos são os jornais ou as revistas científicas. Então, eu convido você aí a passar comigo aí algumas aulas junto comigo para que eu possa compartilhar um pouco do que eu sei sobre essa área. Vou agora colocar os slides. Bom, então a gente está vendo aí o banner do nosso curso, essa é a primeira aula, e é um curso que vai focar na publicação de artigo científico. Então, primeiro a gente precisa entender o que é um artigo científico. Então, ele é fruto de uma pesquisa, algo que eu busquei investigar, algo que, por exemplo, eu possa ter feito uma investigação teórica, então eu posso tentar descobrir, né, como os autores, eles conversam entre si, se eles convergem nas suas ideias, ou se eles divergem, e eu também posso fazer uma pesquisa de cunho mais prático, onde eu continuo tendo a parte teórica, mas que muitas vezes há um projeto de intervenção, onde eu consigo solucionar um problema de uma realidade, de uma empresa, de uma organização, de um grupo, e a partir daí eu publico, ou seja, eu demonstro para aquela comunidade acadêmica, para aquela comunidade científica, o quão a minha pesquisa ela é importante e ainda faz com que outros estudiosos, outros autores, outros pesquisadores possam implementar a minha pesquisa em um outro segmento. Então, a pesquisa ela é um conjunto de atividades intelectuais tendentes à descoberta de novos conhecimentos.
Então, o ideal é que eu desenvolva uma pesquisa que venha descobrir algo novo e não utilizar uma pesquisa que já foi feita ou que eu não vou trazer uma nova roupagem. Aí vocês me perguntam, professora, mas então eu não posso utilizar um questionário que já foi utilizado por um outro pesquisador naquela área? Sim, pode, desde que você faça uma adaptação à sua pesquisa, à sua realidade, desde que esse seu instrumento de pesquisa, ele venha a atender, a responder ao seu problema de pesquisa, ao que você está tendendo a descobrir, né, a aprofundar-se. Então, muitos dos instrumentos de pesquisas, como os questionários, os formulários, a gente tende realmente a identificar se existem outras pesquisas na área e o que a gente pode avançar em relação a essas pesquisas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês sobre a utilização de um questionário já pronto, né? Eu, quando estava fazendo uma pesquisa sobre a prática docente em institutos federais, eu comecei a identificar a necessidade de ter um questionário para que eu pudesse aplicar com os professores, para que eles pudessem me contar, através do questionário, como são as suas práticas. Então, eu fui atrás de pesquisas que já existiam em outros países. Então, eu busquei identificar autores, artigos que já existiam sobre essa temática em outra realidade. E aí eu cheguei num questionário, que é um questionário geral, é um questionário chamado TALI, que é um questionário que é feita uma investigação sobre toda a parte, né, didática, pedagógica, acadêmica, e aí eu identifiquei quais eram essas questões desse questionário que já foi aplicado em várias instituições que eu poderia utilizar na minha pesquisa. Quais destas perguntas que foram feitas eu poderia utilizar, caberia com o meu objeto de estudo e análise, ou quais dessas perguntas, questões eu posso adaptar para eu responder ao meu problema de pesquisa. Então, o primeiro ponto para eu desenvolver uma pesquisa é escolher o tema. O segundo ponto é realizar leituras. Quanto mais eu leio, maior vai ser o meu arcabouço teórico. Quanto mais eu leio, mais profundo vão estar os meus conhecimentos sobre aquela área, o meu entendimento sobre aquela área. E aí, a gente chega em algum momento da nossa pesquisa que a gente se encontra num ponto que a gente não consegue mais escrever ou não tem mais ideias. E aí, a gente faz o quê nesse ponto? A gente lê mais. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente continua as nossas leituras, busca outros autores para agregar na nossa pesquisa, a gente acaba tendo maiores ideias. Então, vai sendo o quê? Fluindo mais, né? Essas ideias, elas vão fluir mais. Então, primeiro escolher o meu tema. Depois que eu definir qual é o meu tema, o que eu quero pesquisar, o que eu quero fazer, eu vou realizar a leitura. Eu vou definir primeiro quais são os teóricos básicos. Então, imagina que você esteja pesquisando sobre a área de marketing. Então, você já sabe que você vai ter que basear inicialmente nos básicos. Então, você pode ir para Kotler, você pode ir para Las Casas, você pode ir para Cobra. Então, você vai pegar quais são os autores básicos principais daquela área que eu estou pesquisando. Então, eles precisam estar na minha pesquisa. Uma outra dica é que, quando a gente vai desenvolver um referencial teórico, é importante também que a gente diga qual é a linha que a gente está, né, tratando. Porque eu sei, e vocês também devem saber, que tem alguns assuntos que existem autores que apresentam divergências em relação a conceitos, por exemplo. Então, eu preciso definir qual é o conceito que eu vou basear a minha pesquisa, qual é o doutrinador, qual é o autor que vai servir de base para que eu possa caminhar com a minha pesquisa nos estudos teóricos e práticos. Então, escolher o tema.
E aí muitas pessoas falam assim, poxa, eu tenho muita dificuldade de definir o que eu vou pesquisar, principalmente quem está na graduação. Eu sei que para quem está na pós é um pouco mais tranquilo isso, porque já desenvolveu lá a monografia da graduação, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, então acaba ficando um pouco mais fácil, porque acaba seguindo para a mesma área, aprofundando aquele estudo que foi feito, por exemplo, na graduação. Mas para quem está na graduação é um pouco mais difícil, porque muitas vezes nunca desenvolveu um trabalho de conclusão de curso. Então, não sabe qual o tema que vai escolher. E aí, qual é a minha dica para você escolher o seu tema? Pesquise quais são os seminários da sua área de formação que estão acontecendo naquele momento. E a partir daí, nesses seminários, você busca identificar quais são as temáticas deles. Por exemplo, tem seminários, né, científicos que eles solicitam e aceitam a apresentação de trabalho, apresentação de paper, apresentação oral. Então, identifique quais são as temáticas associadas, né, a esses seminários, a esses congressos científicos. O que dessas temáticas chama a sua atenção? Então, essa seria a primeira dica. Segundo, se depois disso você não conseguiu se identificar, você pode analisar qual foi a disciplina no seu curso que você mais gostou. Mas é importante, você não pode ter gostado porque o professor teve uma boa didática, mas você deve ser gostado porque você se sentiu bem ao ler o assunto. É um assunto que você gostou, que você domina muito bem. Então, a partir desse assunto, você pode pegar o livro base e identificar lá no sumário quais são os tópicos que eles trazem nesse livro básico, né? E aí, desses tópicos, você vai definir o seu tema. Então, o tema, gente, é uma coisa um pouco mais geral. O tema é diferente do título. A gente ainda vai falar sobre isso aqui nessa aula. O tema é algo mais geral. Então, imagine, eu acho um livro com o tema. Então, o tema é gestão da qualidade, administração de recursos humanos, aprendizagem organizacional. E esses são temas. Então, o tema, normalmente, ele é composto de uma ou de duas palavras, onde me traz uma noção macro do assunto, do conteúdo que você quer abordar. E o tema, ele é teórico, é diferente do título, né? Então, o tema, ele é mais teórico. Então, o tema seria Teoria Geral da Administração. Então, outro exemplo de tema, comunicação organizacional. Um outro tema, inclusão e diversidade. Então, o tema é algo que eu queira descobrir, que eu queira me aprofundar. Definido o tema, como eu já disse, nós vamos listar quais são os autores básicos. E aí, lembrando que para artigos científicos, o ideal é que eu utilize material que foi publicado nos últimos 5 anos anteriores ao desenvolvimento do artigo e à publicação do artigo, consequentemente. Definido esses materiais, então, por exemplo, eu posso identificar 5 livros base, 5 artigos que tiveram um impacto muito importante, 5 dissertações de mestrado, teses de doutorado. E aí eu tenho uma quantidade, né, 15, por exemplo, autores, que vêm a tratar sobre aquele assunto e pelos quais eu vou me debruçar lendo. Eu preciso ler o livro todo? Não, você só precisa ler o capítulo correspondente ao seu tema escolhido, ou que você identifique que ele vai te trazer uma compreensão sobre aquilo que você quer analisar e estudar. E aí você pode começar a realizar o quê? Os fichamentos. Então, a escolha do material, eu chamo de definir referências, que antigamente era chamada de referência bibliográfica. Com a utilização de artigos online, retira-se esse nome bibliográfica e a gente passa a colocar lá no final do nosso trabalho só o nome referências, porque eu posso colocar referência de um livro físico, bem como eu posso colocar de um livro em PDF, digital, de um artigo online. Então, por isso que eu só coloco o nome referências. Então, definido quem são esses autores, quais são essas referências, e ao realizar a leitura, eu vou fazer fichamentos. Então, eu vou começar a digitar, né,
tudo, ou anotar, quem for gosta de anotar, né? Eu vou colocar tudo que eu achei de importante daquele autor sobre aquele tema. Então, eu vou colocar normalmente 1 a 2 frases no final, né? Eu vou colocar a página específica, sendo que eu já comecei dizendo qual é o autor correspondente, qual é o ano daquela obra, e aí eu vou sair fazendo os meus fichamentos. Dessa maneira, fica mais fácil depois para eu fazer resumos e depois para eu fazer com que haja uma integração entre os autores. Por quê? Imagina que eu vou fazer um fichamento falando sobre o que é qualidade, né? E aí eu vou e escolho um autor que ele me diz que a qualidade, ela surgiu, né, pensando em como os produtos eles têm sido produzidos, ela surge no Japão. E aí eu pego um outro autor que já me fala que essa qualidade hoje, ela possui 4 eras, as 4 eras da gestão da qualidade. E aí, então, o que eu faço? Eu vou e junto um com o outro. Como assim? E de forma, claro, né, de acordo com as normas, seja uma norma da ABNT, seja a norma APA. Então, eu trago o segundo, aí falo o nome do autor, ano. A qualidade surgiu no Japão. Convergentemente ou em concordância, o autor, ano, apresenta que a qualidade ela é distinguida em 4 eras. Aí agora eu venho com o meu comentário, só que o meu comentário não é mais o resumo, já seria uma espécie de resenha. Então, nesse primeiro momento, você vai ler, fazer os fichamentos, que é digitar as frases principais, integrar os conteúdos entre os autores, sempre referenciando, e vai fazer o quê? Uma releitura daquilo que você colocou ali, que você digitou. Então, você uniu 2, 3 autores, aí agora você lê para no final colocar uma frase resumindo aquilo que ele disse. Então, aí segue um macete, uma dica sobre como fazer um resumo. E aí, esse resumo, ele já começa a delinear a sua pesquisa. Detalhe, caso você queira algo muito mais organizado e direcionado, você pode começar fazendo os tópicos do referencial, ou seja, listando todos os assuntos que você vai trabalhar naquele referencial teórico. Lembrando-se que sempre parte do maior para o menor, do macro para o micro, do mais amplo para o específico. O que quer dizer isso? Voltando ao assunto da qualidade. Se eu vou trabalhar, por exemplo, qualidade do atendimento em uma clínica estética, eu primeiro vou falar sobre o que é qualidade, onde surgiu qualidade, quais são as características principais, os objetivos de qualidade, até chegar mais especificamente na qualidade dos serviços, e dentro da qualidade dos serviços eu posso falar sobre atendimento, qualidade do atendimento, já que a minha temática, ela vai girar em torno de qualidade, mas a especificidade do conteúdo que eu vou pesquisar vai ser qualidade no atendimento. Então, sempre partindo do maior para o menor. Então, tem pessoas que preferem primeiro desenvolver os tópicos do referencial, inclusive alguns professores de TCC, trabalho de conclusão de curso e de metodologia, pedem aos alunos primeiro os tópicos do referencial, para depois pedir efetivamente o resumo, em seguida a resenha e aí efetivar o referencial teórico. Só o que acontece? Às vezes a pessoa não tem muito domínio sobre aquele assunto e não tem noção de quais são os tópicos que são interessantes ou que não vale a pena comentar. Então, por isso, o ideal é ler, realizar a leitura, definir quais são os autores que você vai pesquisar, para então, assim, chegar em quais são esses tópicos que você vai abordar no seu referencial teórico. E aí, eu trouxe para você a delimitação da unidade de leitura. Mas antes de falar sobre isso, eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre TCC.
O que é TCC? É todo aquele trabalho que é desenvolvido após um determinado curso que a gente faz, né? Então, o TCC, ele pode ser de vários tipos. Então, ele pode ser monografia, ele pode ser um plano de negócios, ele pode ser um artigo científico, ele pode ser um projeto de intervenção. Então, ele pode ser um projeto de pesquisa. Então, eu tenho vários tipos de TCC. O que acontece? Sempre antes do TCC, eu desenvolvo o projeto de pesquisa. E aí eu falei que ele poderia ser do tipo de projeto de pesquisa, no caso, um projeto experimental, tá? Mas o normal, o comum, é que a gente tenha um projeto de pesquisa e, em seguida, esse projeto, ele vai ser desmembrado e transformado em um TCC. Seja do tipo artigo, por exemplo, ou monografia, ou projeto de intervenção. Quais são as diferenças que existem entre ele? A monografia é um TCC que vem sido muito utilizado, né, há algum tempo, né, há muito tempo atrás, nos primeiros cursos, inclusive, de graduação, a gente veio utilizar a monografia. É um trabalho monográfico, é um trabalho que muitas vezes ele é de teórico, né? Ele é muito mais bibliográfico, onde você, como autor daquela monografia, vai trazer tua percepção sobre aquilo que está acontecendo ali na teoria e, em alguns casos, sobre a pesquisa que você desenvolveu em uma organização, por exemplo, ou com um grupo de pessoas. O que difere do projeto de intervenção é que o projeto ele precisa ter um produto científico, então você precisa sugerir algo, por exemplo, desenvolver uma cartilha. Ou um outro exemplo, você vai desenvolver um plano de ação para aquela cooperativa colocar em prática. Então, o projeto de intervenção, ele é muito mais interessante, ele é muito mais completo. E daí, a dissertação de mestrado, ela vai corresponder um pouco ao projeto de intervenção, porque você tem que ter um produto, né? Principalmente se for um mestrado profissional, que aí a gente tem uma lista de produtos que são recomendados pela CAPES, né? Então, que vão refletir no final desse trabalho, né? Que vão refletir efetivamente em qual é o retorno que aquele mestrando está trazendo para uma comunidade. E esse retorno vai ser através do produto. Então, a gente tem casos, por exemplo, eu já tive uma orientanda de mestrado que ela trouxe como melhorar o marketing de uma feira livre. Então, ela criou toda a questão do visual das barracas da feira, ela trouxe a importância que os feirantes, eles utilizassem, né, um avental. Então, ela trouxe a importância do descarte, ela trouxe uma marca, então, ela desenvolveu uma marca para esse grupo, né, de indivíduos, e aí ela apresentou isso para a prefeitura de uma determinada cidade. A prefeitura, então, como um produto, foi feita uma parceria entre a prefeitura e a instituição de ensino dela. A prefeitura passou todas as informações sobre como o funcionamento da feira, sobre o histórico da feira, sobre o quantitativo de feirantes, quem eram essas pessoas. Ela entrou em contato, aplicou pesquisa com esse pessoal, também com os transeuntes, né, da feira, os consumidores, né, os que vão lá para a feira para adquirir os produtos, e aí no final a prefeitura decidiu colocar em prática as ideias dela, né, e fez a parceria acontecer, porque ela foi quem supervisionou e auxiliou na implementação dessas ideias dentro dessa feira livre. A feira ganhou muita visibilidade, melhorou muito a imagem institucional, né, daquele grupo, e eles passaram a entender mais sobre a importância, né, do marketing, do empreendedorismo, das técnicas de vendas, justamente a partir de uma pesquisa. Então, foi um produto de uma dissertação de mestrado. Então, o que se espera para a pós-graduação, que são os cursos que são depois da graduação, que podem ser do tipo especialização, MBA, mestrado, doutorado. Sim, doutorado e mestrado são pós-graduações, né? Só que há uma diferença, um é mais amplo,
o lato sensu, e outro é mais restrito, que é o stricto sensu. Então, o que a gente vê? A gente vê que todos esses, eles vão demandar, sim, de um TCC. E antes do TCC, eu preciso desenvolver o meu projeto de pesquisa. Antes do meu projeto de pesquisa, eu preciso definir qual é o meu tema, quais são os autores básicos que eu vou tratar sobre esse tema, e aí qual é a minha unidade de leitura, né? Que é quais são essas linhas temáticas, quais são esses tópicos que eu vou abordar. Então, como definir isso? Da mesma maneira que você escolhe o tema, indo atrás de revistas para identificar o que elas estão publicando sobre aquele tema, congressos, anais dos congressos, né, que normalmente é um material escrito que sai, um compilado dos trabalhos que foram apresentados naquele congresso científico. Então, dali também você vai ter muitas ideias sobre quais são os temas, quais são os autores que as pessoas estão citando, estão referenciando. E aí a gente chega na unidade de leitura, que é o setor do texto que forma uma totalidade de sentido. Então, a gente toma uma parte para formar uma unidade de sentido. Então, eu não vou escolher o tema todo. Eu não consigo, dentro de uma única pesquisa, abraçar o tema como um todo, dar conta de todos os conteúdos relacionados àquele tema. Então, imagina que eu estou estudando o comportamento do consumidor. Eu não tenho como, dentro desse tema, trabalhar um único artigo ou uma única monografia que venha tratar todos os conteúdos de comportamento do consumidor. Então, eu vou abordar 1 ou 2 ou 3 conteúdos específicos que me dê sentido àquilo que eu estou pesquisando. Aí eu vou falar um pouco sobre a diferença de tema para título. Sim, há uma diferença. O tema é mais geral, já o título, ele vai mais específico, ele tem a especificidade dele, ou seja, eu vou destrinchar esse título. Como assim destrinchar o título? É porque eu vou trazer as características da minha pesquisa para ele. Então, a pessoa, ao ler o meu título, vai entender o que eu quero trabalhar ali naquela pesquisa. Então, vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu vou voltar àquilo que a gente havia conversado sobre gestão da qualidade. Então, o meu tema, gestão da qualidade. O título seria Gestão da Qualidade, 2 pontos, um estudo sobre a qualidade do atendimento em clínicas de estética na cidade de Feira de Santana, Bahia. E aí a gente vem a seguinte porém, gente. Por que eu escolhi clínica de estética? Por que eu escolhi a cidade de Feira de Santana? Tudo isso tem que estar na justificativa lá do meu projeto, que depois vai para o meu artigo. Então, vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Quando eu fui escrever a minha tese de doutorado, eu gostaria de escrever sobre o Centro Industrial do Subaé, que é um centro industrial aqui na minha região. Só que eu não poderia dizer na minha justificativa o motivo da escolha do centro industrial, porque eu moro na cidade. Ou algumas pessoas colocam assim, porque eu trabalho naquela empresa, então estou pesquisando sobre isso. Não, eu tive que encontrar uma justificativa para escolher o Centro Industrial do Subaé e colocar isso no meu trabalho escrito. Aí eu cheguei à seguinte questão, que ele está localizado em uma cidade que é Feira de Santana, que corresponde ao maior entroncamento rodoviário norte-nordeste. E isso faz com que facilite o escoamento da produção. Pronto, achei minha justificativa. Só que eu tenho que colocar quem foi que disse isso. Foi o IBGE? Em que ano? Foi a Câmara dos Dirigentes Logística? Quando? Foi a Prefeitura Municipal? Site? Que ano? Então, eu tenho que trazer dados. Eu tenho que comprovar por que vale a pena pesquisar sobre aquilo. E esta unidade de estudo vai estar lá no meu título, muito bem apresentada. Então, um outro exemplo. Gestão de pessoas. Os conflitos organizacionais nas empresas
do ramo de beleza na cidade de Feira de Santana. Aí uma outra coisa que eu tenho que justificar, por que ramo de beleza? Aí eu posso justificar nesse momento, porque com a pandemia, segundo o Sebrae, foi um dos segmentos que mais foi impactado, porque as pessoas deixaram de ir ao salão, por exemplo. Já tem uma justificativa. Aí eu vou dizer por que eu quero pesquisar isso, né? Porque eu quero identificar com a minha pesquisa ações que possam ser desenvolvidas em torno da gestão de pessoas para que esses empreendimentos voltem a prosperar ou que tenham uma melhora. Então, sempre eu tenho que pensar que eu vou escolher para pesquisar. Então, o que eu vou escolher, onde eu vou escolher, vai no título. Existem também alguns orientadores que eles solicitam que no título a gente coloque também quando é que isso vai acontecer, tá? Mas isso vai muito mais do estilo de escrita, né, de cada um e da orientação que está recebendo do professor orientador. Então, o tema é uma palavra ou duas que eu consigo comprar um livro sobre aquilo. Gestão da qualidade, administração de recursos humanos, comunicação organizacional, pedagogia, aprendizagem, jogos de empresa. Então, eu consigo achar livros sobre aquele assunto. Então, esse seria um tema, algo mais geral. Já o título, eu vou pegar o meu tema, colocar 2 pontos depois dele e sair descrevendo o que vai acontecer. De forma sucinta, porque o ideal é que seja uma linha, no máximo 2 linhas, quando eu vou digitar lá no meu trabalho, tá? Então, eu vou trazer, por exemplo, jogos de empresa. 2 pontos. A utilização de simuladores na área de gestão de pessoas para desenvolver competências organizacionais. Não falei qual foi a empresa, então aí já não está totalmente correto, tá? Então eu tenho que... E é algo, gente, que eu vou construindo ao longo do tempo, viu? Que eu vou construindo, fazendo, refazendo, vou buscando uma maneira de estar mais formatado, de uma maneira de que esteja melhor a visualização, a leitura. Então, é algo que eu vou dando sentido aí ao longo do desenvolvimento desse meu trabalho. Tudo pode ser mudado até o projeto. Depois do projeto, é complicado você querer mudar para chegar no artigo, porque o projeto, eu digo, que corresponde mais ou menos a 40% do artigo científico. Tanto que quase todos os itens do projeto de pesquisa vão ser migrados para o artigo científico. Então, é algo que você precisa pensar bem, você precisa desenvolver bem. Um projeto de pesquisa bem desenvolvido, consequentemente, vai chegar, sim, num artigo proveitoso, né? Num artigo que eu consigo identificar início, meio e fim. Então, é algo muito importante. E outra coisa que eu quero falar com vocês, como dicas, é que o professor que vai analisar o seu TCC, analisar o seu projeto de pesquisa, ele vai buscar identificar se tem fluência e amarração. Engraçado, né? O que é essa amarração? Tudo que você prometeu lá na introdução, você vai entregar a ele, você vai resolver durante o seu trabalho. Então, por exemplo, se o seu objetivo específico for expor os conceitos relacionados à administração da produção, aí ele vai direto para onde? Para os seus tópicos do referencial teórico para ver se você trouxe isso. Aí, se você prometeu e não cumpriu, aí o seu trabalho já começou com um problema. Então, um outro exemplo, você apresentou lá na introdução, nos seus objetivos específicos, na introdução do seu artigo, né, ou da sua monografia, que você vai expor o panorama geral do perfil dos clientes da organização pesquisada. Aí ele vai direto, ele nem lê o resto, ele já pula para a parte de análise dos dados, apresentação dos resultados. Aí ele, cadê o perfil? Não está aqui. Outro grande problema. Então, terminou de escrever,
o seu trabalho, volte para a introdução e verifique se você conseguiu, com o seu trabalho, atender a todos os objetivos que você prometeu na introdução. Se você não conseguiu atender e você vê que não dá tempo, retire o seu objetivo específico, porque senão o seu trabalho vai estar errado. Se você não conseguiu atender e ainda dá tempo, faça, se debruce sobre aquilo, né? Busque desenvolver aquela atividade. Agora, aí o que acontece? Você tem que verificar também se precisa de ajuste no seu objetivo. Então, essa é a ideia da amarração, é justamente dar sentido como um todo. Bom, passando aí, eu vou falar um pouco sobre análise textual, análise temática e análise interpretativa. Vocês já ouviram falar desses tipos de análise? Já ouviram falar em resumo, resenha? Isso a gente aprende logo no iniciozinho dos cursos, né? Tem normalmente uma disciplina mais na área de metodologia, né? E aí a gente acaba aprendendo toda essa parte inicial. Então, há uma sequência lógica. Então, primeiro eu tenho análise textual, em seguida a análise temática e, por fim, a análise interpretativa. E aí, essa análise textual, ela corresponde a levantar elementos básicos do texto. É aquilo que eu expliquei para vocês, de fazer os fichamentos e desenvolver o resumo. Então, o resumo, ele vai ser esquematizado. Então, o resumo sobre um determinado conteúdo. Depois disso, do resumo pronto, que é o seu olhar, a sua leitura, os seus escritos, a partir do que o autor disse, sem colocar sua opinião, você faz análise temática, que é fazer citações, tá? E aí você constrói o seu roteiro de leitura, que são os seus tópicos. Por fim, você faz a análise interpretativa, ou seja, uma resenha. Você traz a crítica positiva ou negativa sobre as ideias do autor. Então, eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender e depois eu vou até falar algumas palavras que elas podem servir de macetes, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de que é feita uma pesquisa, né, dentro da área de administração de processos, gestão de processos, onde eu busquei os autores principais, né, então eu busquei, por exemplo, Tadeu Cruz, Djalma de Pinho Rebouças Oliveira, eu busquei autores que trazem, né, Cury, que vão trazer informações sobre gestão de processos, e aí eu estou explicando, por exemplo, né, o que é um fluxograma, né, que é um mapa que traz um fluxo de atividades ou de procedimentos de uma organização. Então, eu trouxe o que esses autores falam sobre o que é fluxograma. E aí, eu faço aquela integração nos parágrafos. E aí, lembrando que existe também uma normativa, por exemplo, para dar sentido ao texto, né? Você não pode ter uma colcha de retalhos. Eu não posso, falando de um assunto, e em seguida trazer outro. Tem que ter uma fluência. Então, qual é a dica que eu dou para ter essa fluência quando você for escrever? Sempre pegue o parágrafo anterior e anuncie o que vai no parágrafo seguinte. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre a parte de referencial teórico, e vocês vão entender melhor essa parte da ligação, da fluência, para não ficar uma coxa de retalhos, tá? Bom, e aí, então, eu trouxe sobre o fluxograma, o que Tadeu Cruz traz sobre o que é fluxograma, o que Djalma Oliveira traz do que é fluxograma, e aí eu venho com a minha opinião. Então, eu falo assim, paralelo às citações apresentadas dos autores, compreende-se, ó as palavras, compreende-se, percebe-se, vale destacar, nesse sentido acredita-se que, é possível perceber que, aí eu trago, né, que o fluxograma, ele tem realmente uma representatividade
necessidade dentro da gestão de processos, e aí eu começo a falar, né? Sendo que, ao ser utilizado, ele pode trazer ordenamento, padronização, reduzir as falhas. Então, eu começo a trazer informações. Detalhe, eu não posso trazer conceitos, porque eu não publiquei um livro sobre esse assunto, então eu não posso conceituar. Mas eu posso dar a minha visão sobre uma organização utilizando esse conteúdo. E daí é que eu vou trazer as palavras. Percebe-se, acredita-se, compreende-se. Então, é nesse sentido. Então, análise interpretativa, eu vou interpretar o que os autores dizem. Então, um exemplo, eu posso dizer que os autores entre si convergem, quer dizer que eles estão trazendo o mesmo ponto de vista, e aí eu vou justificar o motivo. Eu posso dizer que aqueles autores, eles divergem, porque estão trazendo pontos de vista diferentes, então eu também vou estar explicando o motivo, e aí eu vou desenvolvendo o meu trabalho. Então, vamos só recapitular. Pesquisa, ela é importante e ela muitas vezes vai corresponder à descoberta de algo que ainda não foi descoberto, ou a melhoria de uma realidade, ou a solução de um problema. Em seguida, eu sei que depois de definir o meu tema, o que eu quero pesquisar, eu vou ler, eu vou desenvolver a minha leitura, e aí eu vou identificar quais são os autores correspondentes, qual é o material correspondente para que eu possa realizar as minhas leituras. E isso é definir a unidade de leitura. A diferença de tema e título é que o tema é mais geral, o título ele tem mais a especificidade da minha pesquisa. E aí eu chego na análise interpretativa, né, que é o que eu acho sobre o que o autor disse. Então, análise textual, eu vou fazer um esquema, eu vou trazer os tópicos com o resumo do texto. A temática, eu vou ouvir o autor sem interferir no que ele disse, então eu vou trazer as citações. Lembrando que as citações, elas podem ser diretas e indiretas, né? E aí a gente tem a direta curta, que é aquela que digitada deu até 3 linhas, a direta longa que ultrapassou 3 linhas, e então eu tenho a citação indireta, que é quando eu faço um comentário sobre aquilo que eu trago o que o autor trouxe, só que com as minhas palavras. Então, nos artigos, a gente costuma utilizar mais citação indireta. Quando a gente referencia algo da internet, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai utilizar algo para fazer citação da internet, qual é o cuidado que eu tenho que ter? É se aquele texto não é um texto puramente publicitário, e sim se ele é um texto mais acadêmico. Então, por ser um texto acadêmico, ele vai valorizar mais o meu trabalho. Eu sei que tem áreas que precisa trazer texto publicitário, por exemplo, uma monografia do curso de jornalismo, uma monografia do curso de comunicação. Eu sei que sim, ele vai trazer alguns textos publicitários. Porém, para outras áreas, o ideal é que não se utilize texto publicitário. Professora, como é que eu vou identificar se é ou não? Eu tenho uma dica. Você sempre, quando pega um texto, joga lá, acha na internet aquele texto e tal, pesquisou, olha no final, vê se o autor faz referência a algum outro autor, ou se é só um texto para divulgar algo, né? Então, normalmente, os textos que eles são acadêmicos, eles têm citação dentro deles, e no final tem as referências que o autor utilizou para desenvolver ali aquela análise dele. Então, essa é a dica. Bom, gente, então, fechando aí essa primeira aula do nosso curso de extensão sobre publicação de artigo científico, eu dei um panorama geral sobre a pesquisa, né? O que é a pesquisa. Na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre projeto de pesquisa. As mensagens que vocês colocarem aí no chat, a gente vai fazer interação, eu vou responder, me coloco à disposição de vocês e aguardo vocês nas próximas aulas para que a gente possa dar continuidade aí ao nosso curso. Foi um prazer encontrar você aqui. Até já!